Queridos amigos, mais uma manhã de trabalho, de luz, de esperança em nossa vida. E hoje, também com alegria, reiniciando mais um capítulo do Evangelho, ou seja, é como se estivéssemos abrindo o Evangelho hoje pela primeira vez, sentindo o manancial de amor que Kardec nos trouxe com esta equipe generosa do Espírito de Verdade. Hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo do Evangelho, após termos falado sobre as leis, sobre a prece, sobre tudo aquilo que nós temos aprendido em cada página, em cada linha do Evangelho. Hoje vamos começar capítulo 1, Não vim destruir a lei. O item 1, Moisés. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não, os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Nós vamos fazer a nossa prece para refletir nesse pequeno trecho, mas de mais alta significância. Pai amantíssimo, há quantos séculos temos falado do seu Evangelho, falado para os outros, sem falar para nós mesmos. Que aprendamos a ouvir, para redirecionar os nossos pensamentos no convite incessante ao bem, para que todos nós, Jesus, sintamos agasalhados pela sua luz. Que ajude, Senhor, os que dormem despertar, e nós que estamos acordando possamos sentir a grandeza dos seus ensinamentos, das suas mãos que se estendem sobre nós, convidando-nos a cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Jesus, olhe pelos nossos familiares, pela nossa família, para que aprendamos a amar e respeitar estes espíritos que Deus nos confiou. Ajude-nos para que possamos ajudá-los, olhando-os como irmãos, que caminhamos por um período juntos, mas queremos te entregá-los melhor do que chegaram. Que a sua paz, seu amor, nos sustente, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Eu pergunto para vocês, nós que estamos caminhando há milênios, ainda não aprendemos a cumprir a lei. Se não respeitamos ainda nem a lei dos homens, o silêncio que deveríamos fazer conosco mesmo para sentir a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus em nossa vida. Que lei é esta que ainda não compreendemos? É preciso que a gente compreenda os imperativos que a vida tem nos ofertado. Nós pedimos, mas nós recebemos. Nós buscamos, mas também achamos. Nós batemos as portas e elas têm, muitas vezes, aberto para todos nós. Então, esses verbos, pedir, buscar e bater, é que vai fazer com que a gente compreenda que todos nós temos que ter a ação de buscar. Por isso que Jesus está nos dizendo
que nós vamos caminhando para que a gente possa entender que a verdade não está na terra, não está no homem. A verdade está na grandeza da vida. E é por isso que ele fala: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Quantos de nós podemos lembrar, rememorar as palavras do Cristo, que muitas vezes foram fixadas em nosso pensamento, mas até hoje não tivemos a coragem de confirmar o ensejo de todos nós para vivenciá-la? Então, quando nós vamos ver que Jesus fala que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento, isso é muito mais do que nós pensamos, porque é uma lição que nós precisamos compreendê-la e consolidar dentro de nós. Nós participamos dos momentos da lei mosaica, do ponto de vista, da opinião que Jesus nos traz sobre ela, mas poderíamos também compreender que é preciso que a gente possa invocar a ciência, a filosofia, a religião, a própria história, que vai nos mostrar a política, a ética, essa ética social, para que a gente possa empunhar dentro do nosso coração a força da razão, para que a gente possa eliminar de uma vez por todas as críticas, críticas que muitas vezes nós temos tido reações contrárias à força divina. E foi Jesus que veio nos mostrar o cumprimento que ele teve em relação àquelas leis, que ele sabia que elas eram divinas e que elas seriam anunciadas ou foram anunciadas, trazidas por Moisés, para que nós pudéssemos, no primeiro olhar, começar a aprender, para depois sentir a grandeza de Jesus, quando ele vem nos ensinar não só as leis, mas também ele vem nos ensinar a lei do amor, como devíamos amar. E é nesse sentido que nós gostaríamos de mostrar aos irmãos a necessidade que todos nós temos para entender o papel da lei de Moisés. E Kardec nos mostra, na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que é a que Jesus está falando que veio dar cumprimento, e a que nós também precisamos compreendê-la, porque essas leis de Deus que foram proclamadas, trazidas para nos despertar, elas estão dentro de nós. E aí nós vamos ver que nós temos também outras leis, que é a lei que Moisés trouxe, decretada por Moisés. Mas veja bem, na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés, uma invariável. Qual que é invariável? Que não vai mudar a lei de Deus. E a outra ela é apropriada aos costumes, ao caráter do povo, que ela vai modificando com o tempo. A lei de Deus ela está formulada nos 10 mandamentos seguintes: eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Quem? Moisés? Não. Eu sou o Senhor, vosso Deus, é o Pai. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. E muita gente acredita no Deus da lua, Deus isso, Deus aquilo. Não fareis imagem esculpida. Hoje nós adoramos imagens, a grande parte das pessoas acreditam nas imagens. Nem figura humana alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhe prestareis culto soberano. Nós, hoje a gente vê, né, com outras religiões, que eu não vou nem citar aqui, vê as questões ligadas ao mar, aqueles deuses, aqueles espíritos que eles acham que são representações divinas de Deus, ou às vezes até trocam o nome de Deus, de Jesus, né, por esses nomes que são colocados. Então, o segundo mandamento,
é não pronunciareis em vão o nome do Senhor, o vosso Deus. Qualquer coisinha a gente está falando de Deus. Ai, Deus me ajude. Deus ajuda, mas e eu? O que eu estou fazendo para ser ajudada? É preciso que a gente repense. Lembrai-vos santificar o dia do sábado. Que dia que é o sábado? Da folhinha? Ou todos nós precisamos, talvez, tenhamos momentos para descansar um dia? O descansar não quer dizer que é lazer. É um descanso para que o corpo reaja diante das necessidades que ele próprio foram dispensando. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Aí é difícil, né, gente? Nós temos visto isso, quanto desprezo dos pais, quanto abandono, quanto interesse. Honrai o vosso pai, o pai e a vossa mãe, é eles que nos dá o corpo, mas existe um pai maior também, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrar o vosso pai, quando Jesus chega, ele diz que ele e o pai estavam ligados pelos mesmos pensamentos. Deus não é Jesus, Jesus não é Deus. E então, eu preciso respeitar aquele que na atual reencarnação vem na posição de pai, de mãe. Não mateis. Matar é destruir a lei. Matar é contrário à lei. Porque qual lei? A lei do amor que Jesus vem nos mostrar. E que direito eu tenho de tirar a vida do outro? Não mateis. O homem continua matando por nada, por interesses. Nós estamos observando as nossas lutas, todo mundo falando, do mundo está difícil, mas o mundo está difícil mesmo. Não é um mundo físico, nem o mundo, a criação divina. Somos nossos, criados por Deus, que ainda não compreendemos o valor do amor, do respeito, da ética, olhando o outro como irmão. Não cometais adultério. Aqui muitos se ligaram ao adultério da prostituição também, mas o adultério do pensamento, da maledicência, porque aqui ele está falando do adultério moral. É preciso que a gente tenha cuidado. Não roubeis. Hoje nós estamos sendo roubados não só pelos ladrões, mas pelo próprio tempo das vivências que nós não temos voltado para aquilo que é primordial na vida do espírito. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Ora, queridos irmãos, quanta ignorância nossa! E o que nos entristece hoje é que muitos espíritas ainda não compreenderam isso. São maledicentes, são críticos, fazem julgamentos, colocam o outro numa situação difícil, são superiores, né? Não desejeis a mulher do vosso próximo. A cobiça é sempre uma enfermidade. Então, por isso que ele diz: não cobiceis a causa do vosso próximo. Isso é egoísmo. Isso é força dos sentimentos mórbidos que carregamos dentro de nós. Nem do seu servo, nem a sua serva. Nós pagamos mais para tirar aquele que trabalha para esse ou com aquele. Então, não cobicemos, né? Estejamos mais equilibrados, nem do seu boi, nem do seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Vocês podem ver que o Dez Mandamentos, ele vem muito extenso assim nas explicações para atender aquele povo. Quem era aquele povo? Espíritos primitivos que ainda estavam necessitando de receber um imperativo mais forte. E aí hoje nós já recebemos outros imperativos, que são mais lúcidos, mais coerentes. Pedir. Eu preciso saber o que eu peço, o que eu busco, buscai, e o que eu quero bater. Qual é a tecla que eu quero bater? Que porta eu estou batendo? Às vezes eu quero bater na porta larga da vida, da ociosidade, do lazer, das paixões. Então, veja bem que esses três imperativos são recomendações de Jesus e que não foram enunciados sem um sentido especial. Todos nós precisamos observar isso. E aí ele vem, e de todos os tempos, e de todos os países,
essa lei, e tem por isso mesmo o caráter divino, nós vamos adequando de acordo com nossa compreensão. Todas as outras são as leis de Moisés que Moisés decretou. Então, nós também estamos aqui no Brasil com leis que são decretadas por homens, mas o respeito, o amar ao próximo, a dignidade, a solidariedade, isso faz parte da lei divina, o homem não é capaz de mudar. Tanto é que quando fala não mateis, vai para o nosso Senado um projeto de lei feita pelo homem liberando o aborto. O que é o aborto? É um crime. E não mateis. E eu não vou matar um filho de Deus que está gestando, que está crescendo no meu útero? Imaginemos então quanto estamos, primitivamente falando, distantes de Deus. E aí nós vamos ver que nós fazemos campanha para assinamos listas, baixo-assinados, para que o aborto não seja aprovado. Jamais podia ter sido criado essa ideia. Olha a pequenez da evolução. Então, não é a inteligência intelectual, não é um cargo público, não é um título, mas é a formação moral. Por isso, Eurípides Barçanufo tem nos ensinado a necessidade de aprender a educar o espírito. E educar o espírito, educar o pensamento, aproximando-o da criação divina, das leis de Deus. Mas nós achamos que somos do mundo. Esse é o grande problema nosso. E aí, Kardec nos mostra, para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Mas nós também estamos vivendo situações primitivas, mostrando para nós quanto tem sido retardado a nossa evolução. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. E hoje eles acreditavam num Deus severo, que punia, que castigava. Hoje não. Hoje nós sabemos que as leis de Deus não nos punem, nos concede novas oportunidades. Por isso que a lei, nós conhecemos, a lei da reencarnação se sustenta na lei do amor, na lei do perdão. Porque para que eu possa amar, perdoar, eu preciso amar. Então, amigos, nós precisamos entender que a evolução, ela vai modificando o nosso olhar para as leis de Deus. É evidente que aquela que incluíra entre os mandamentos, este, não matareis, não causarei dano ao vosso próximo, não poderia contradizer, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. E nós ainda, muita gente, ainda pensa na lei olho por olho, dente por dente. Quanto ainda precisamos caminhar? A doutrina espírita vem para nos esclarecer, para nos trazer a reflexão e para nós não repetirmos os mesmos erros do passado. Queremos hoje agradecer a Jesus pela oportunidade sublime e fecunda que a espiritualidade tem nos oferecido. E nesta hora do passe, que sejamos agraciados com a presença destes seres que os olhos não veem, mas o coração sente. Que eles possam pacificar os nossos pensamentos, trazendo o laboratório divino os recursos para a fluidificação da água, para a mudança de todo o nosso ser. Ó Jesus, fortaleça-nos, Mestre, enriqueça-nos, Senhor, com a sua paz. Queridos irmãos, nesta manhã sublime, que a brisa do Evangelho nos aconchega, deixo no coração de todos o canto da natureza, a suavidade dos espíritos amigos, que eles nos abracem. E em nome de Jesus,
em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, é que depositamos no seu coração o ósculo do amor e da gratidão. Obrigados, amigos. Obrigado, Jesus. Que assim seja.